Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e a aula desse bloco tem o tema de a funcionalidade dos dons ministeriais na igreja. Vamos falar sobre isso, tá bom? Fica aí. Eu quero começar já dizendo para vocês que dons ministeriais foram dados por Jesus ao subir aos céus, e esses dons são dons de ofício, ok? Nós lemos em Efésios capítulo 4, no verso 12, 4, 11. Vamos ler do 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ok? Então nós vemos aqui os 5 ministérios que são dons de ofícios, que são pessoas. Esses dons de Jesus, que são dons ministeriais, são pessoas, ok? São pessoas. Então nós vamos ver aqui nesse versículo, ainda nesse texto de Efésios, os 5 ministérios nas entrelinhas do capítulo 12, aliás, do versículo 12 e do versículo 13, desse mesmo do capítulo 4. No verso 12, nós encontramos o seguinte: nós encontramos primeiramente o apóstolo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, aqui eu encontro o apóstolo, descrito nesse texto. O apóstolo é aquele que traz o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para um bom desempenho do serviço. É aquele que é o ativador, diríamos assim. Ele é o ativador na vida das pessoas para que elas possam desempenhar o seu serviço na obra do Senhor. Ok, pessoal? Em segundo, nós vemos aqui o segundo ministério, ainda nesse versículo 12, o segundo ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui eu vejo o profeta. Eu vejo o profeta. O profeta é aquele que traz a edificação, não é? Do corpo, ou seja, ele levanta, ele apruma, ele alinha, ele aponta a direção. E edificação tem tudo a ver com o profeta. Elias, quando estava ali no Monte Carmelo, ele edificou um altar, não é? Ele corrigiu o altar, ajeitou o altar, ele edificou o altar, e depois disso que ele apresenta o altar. Então, edificação, o profeta traz isso, né? Traz o conserto, traz o alinhamento, traz a edificação. O apóstolo Paulo também nos fala lá em Coríntios, né? Que a profecia ela consola, exorta e edifica. Então aqui nós temos o ministério do profeta, ok? No verso 13, nós encontramos os 3 últimos ministérios. Nós encontramos aqui o ministério do pastor, do evangelista e do mestre. Vamos ver onde eles estão? Verso 13. Até que todos cheguem à unidade da fé. Unidade da fé. Aqui está o pastor. O pastor é aquele que luta para que a igreja viva unida. É aquele que luta para que os irmãos vivam aquela fé plantada, semeada no coração pelo pastor. O pastor então semeia essa fé de unidade, que todos têm que estar juntos ali para trabalhar na igreja. Então, o pastor é aquele que luta pela unidade da fé. Ele traz essa ativação. Em segundo, a gente encontra aqui o ministério do evangelista, ou seja, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem leva as pessoas ao conhecimento do Filho de Deus é o evangelista. O evangelista, então, tem essa função de levar as pessoas a conhecerem a Jesus, o Filho de Deus, por uma palavra evangelística, pelo seu ministério evangelístico. Ele leva as pessoas a reconhecerem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós vemos aqui, por último, a estatura da plenitude de Cristo. Estatura fala de
crescimento. Estatura fala de maturidade. Aqui está o mestre. O mestre traz essa maturidade para o povo de Deus, para os santos de Deus, para a igreja do Senhor. Porque com seus ensinos, com a sua palavra de ensino, ele traz essa maturidade para que as pessoas não sejam mais meninos e cresçam no entendimento. Ok, pessoal? Legal aí? Ok? Isso aqui vai estar para vocês, desenhado aí para vocês estarem acompanhando aí, logo aí abaixo do vídeo você vai ver aí esse material que você pode estar acompanhando. Bom, apóstolos, olha só, escuta bem, apóstolos, profetas, mestre. Apóstolo, profeta e mestre, são esses dedos. Aqui eu estou guardando os dois dedos do evangelista e do pastor. Mas eu estou apontando aqui, apóstolo, profeta, mestre. Esses três ministérios lidam com o futuro da igreja. Esses dois ministérios que estão aqui juntos, e eles trabalham juntos, é importante, né? Esses dois ministérios, que é o de evangelista e o de pastor, evangelista e pastor, eles lidam com o passado. Ou seja, vou repetir, os ministérios do apóstolo, do profeta e do mestre lidam com o futuro da igreja. Os dois ministérios de pastores e de evangelistas lidam com o passado das pessoas. Vamos ver bem como é que funciona isso. Bom, o evangelista traz as pessoas, ele tira as pessoas de um lugar, ou seja, do mundo, e traz para a igreja. O pastor, ele trata das feridas, não é? Ou seja, o evangelista tira do Egito e traz para o mundo de Deus, o ecumênio. E o pastor, então, passa a curar as feridas através de ministrações de cura interior, ministrações da palavra, que isso vai sarando, vai curando as feridas que as pessoas trazem do mundo. Então aqui nós vemos esses dois ministérios, o ministério do pastor e do evangelista, que tratam do passado, e o ministério os três outros ministérios, eles tratam do futuro. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, o que acontece quando a igreja só tem esses dois ministérios, o ministério do pastor e do evangelista. Hoje, atualmente a igreja está funcionando muito assim, ou seja, a maioria das igrejas, quase a maioria, a totalidade, eu diria que até mais de 90% da igreja, ela funciona assim, ela funciona somente com o ministério pastoral e o ministério evangelístico. E quando esses dois ministérios são os únicos ministérios em evidência na igreja, o que acontece? O que acontece é que a igreja vai ficar sempre lidando com os problemas do povo. A igreja vai estar sempre voltada aos problemas do povo. Entende isso? Então, a gente olha e vê que normalmente os pastores estão sempre tratando das pessoas, levanta aquela pessoa, ela cai de novo, traz para ele vai recuperar de novo, enfim, não é? Diversos tipos de crentes que tem no meio da comunidade cristã. Então esses dois ministérios estão sempre lidando com os problemas do povo. Então, quando a igreja é definida apenas com esses dois ministérios que nós estamos falando aqui em Efésios, vai viver sempre voltada ao passado. Vai estar sempre olhando para trás. E eu diria assim, quem não tem um futuro vai sempre ficar olhando pelo retrovisor. A igreja vai esquecer de alcançar
o profético, de alcançar os objetivos, né? Nós vejamos na Bíblia o ministério de Moisés. Por exemplo, o ministério de Moisés, quando a Bíblia nos fala isso, a gente pode ver que o ministério de Moisés é um arquétipo da igreja pastoral. Por quê? Porque Moisés lidava com o problema do povo. A gente vê no livro de Êxodo a saída do povo do Egito, e a gente vê a peleja de Moisés contra o povo. Escuta bem, Moisés está ali lutando com o problema do povo. O povo se volta contra Moisés. Moisés vai tratar essas pessoas. As pessoas querem voltar de novo para o Egito, foram de lá tiradas. Agora elas querem voltar de novo. Moisés vai ministrar a vida delas. Moisés tenta restaurar essas pessoas, mas elas continuam prevaricando nos mesmos problemas. E o que acontece? Moisés começa a perder muito tempo no pastoral e deixa de utilizar um grande ministério que também lhe foi entregue, que é o ministério profético. Moisés, ele passou tanto tempo no pastoral que ele esqueceu de ativar o profético na vida dele e na vida do povo. Sabe, veja bem, olha só o que aconteceu com Moisés. E nós temos que ter muito cuidado hoje na igreja, porque aqui nessa aula nós estamos falando da funcionalidade dos dons na igreja. Então, tenha cuidado com o que você quer salvar. Escuta bem, tenha cuidado com o que você quer salvar. Se não tem mais salvação, a igreja pastoral perde a visão do futuro e no fim. Moisés é reprovado pelo povo, gente. Moisés tentou salvar o que não tinha mais salvação. Havia um decreto de Deus para aquele povo. Moisés disse: vão perecer, vai morrer todo mundo, vou matar todos eles. E Moisés continuou lutando pelo povo, colocando-se entre o povo e Deus como intercessor por aquele povo, quando Deus já tinha declarado: não tem mais jeito, Moisés, não tem mais jeito. E então ele tira o povo de um lugar, mas não consegue levar o destino. Sabe por quê? Porque ele tinha somente a visão pastoral ativada nele. Moisés tira o povo do Egito, mas não consegue levar para Canaã, que era o lugar profético onde ele deveria levar. Por quê? Ele tinha mentalidade só pastoral. E ele esqueceu de ativar o profético que era muito forte, estava sobre ele. Não é? Moisés não chegou a Canaã, pois ele matou o ministério profético, pessoal. Ficando preso no pastoral com os problemas do povo. Quando não estamos no chamado certo, a morte. Ele não entendeu o ministério profético. Escuta bem o que eu vou te dizer. Quando não estamos no chamado certo, a morte. Sabe por que Moisés morreu antes do tempo? Porque ele estava atuando no modelo errado. Ele estava no ministério errado. O Senhor queria ele atuando no profético, ele estava atuando no pastoral ainda. E ele começa a lidar com tudo isso, ele perde a visão do profético. Ok? Ele perde a visão do profético. E por isso, ele morre sem entrar na terra prometida, em Canaã. Ele não chega, ele não é da dentro ali, ele morre antes. Mas o alvo de Deus não foi que Moisés levasse até Canaã, que Moisés fosse o guia daquele povo até Canaã, foi. Não que ele morresse no meio do caminho. Porém, quando não estamos atuando no chamado certo, a morte. Às vezes essa morte é morte física, noutras vezes, não por poucas vezes, essa morte